Bem, meus irmãos, tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Vindo aqui na igreja pela primeira vez? Os dois irmãos aqui, o nosso irmão ali. Como é que nós vamos falar para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente. Deus abençoe vocês. Você está recebendo aí agora um papelzinho, uma caneta. Se você quiser anotar, é lá, ó, o irmão ali, ó. Se você quiser anotar o nome e o seu telefone, nós entraremos em contato com vocês para que vocês possam anotar o nosso telefone, que estamos aqui para abençoar a vida de vocês, estamos aqui para servir vocês. Vocês que quiserem, cadê a caneta para o irmão ali? Te arrumaram uma caneta, varão? Então leva a caneta lá, Regina. Como é que vai escrever sem caneta, Regina? Põe aí, amém, glória a Deus. Se você quiser, anote o seu nome, o seu telefone, porque nós iremos entrar em contato com vocês. Amém, irmãos? Abra a Bíblia comigo, por gentileza, em Atos, capítulo 2. Outra coisa também, nós estamos esquecendo de avisar, e eu quero relembrar aqui. Culto, você já sabe. Temos 2 cultos aqui na igreja. Domingo às 10 e às 18. Domingo às 10 e às 18. Mas nós também temos estudo bíblico. Toda quarta-feira, 8 horas da noite. Você também está convocado para o nosso estudo bíblico. Tinha muita gente aqui que estava vindo no estudo bíblico, não está vindo mais. O que está acontecendo? Já sabem tudo da Bíblia? Já aprenderam tudo? Pararam de vir, então já sabe tudo. Agora, se você não sabe tudo da Bíblia, eu também não sei tudo não. Então eu estou aqui toda quarta-feira estudando, 8 horas da noite, eu quero que você venha. Você é convocado também para estar aqui no estudo bíblico, amém? Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. Atos capítulo 2, irmãos, a partir do versículo 14. Se você estava aqui no domingo passado, você vai lembrar que essa é a continuação da pregação do domingo passado. Por isso é importante não faltar de cultos. Às vezes nós fazemos aqui uma sequência de mensagens. Semana passada nós começamos a falar sobre o dia de Pentecostes. Esta mensagem de hoje é o dia de Pentecostes, parte 2. A segunda parte da explicação de Atos capítulo 2. Só recapitulando domingo passado, nós vimos que a festa de Pentecostes é a festa que o judeu comemora a colheita em Israel. Penta, 5, 50. 50 dias depois da Páscoa, os judeus comemoram esta festa, a festa da colheita, que também é chamada de festa de Pentecostes. Aprove a soberania de Deus e a vontade de Deus derramar o Espírito Santo, como era prometido, no dia desta festa. Quando os judeus estavam comemorando a festa de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os 120 homens que estavam no cenáculo, aguardando este momento. Eles começam a falar das grandezas de Deus em outros idiomas, e pessoas de várias nações que estavam em Jerusalém começam a ouvir a grandeza de Deus em cada língua materna. Perceba, um milagre para o avanço da pregação do Evangelho. Um milagre para que homens galileus pudessem expandir a palavra de Deus em idiomas não estudados, idiomas não conhecidos. Finalizamos a mensagem do domingo passado dizendo que nesta manifestação do Espírito, muitos foram abençoados, mas muitos também zombaram dos 120. Lembra? A mensagem da semana passada terminou no versículo 13, dizendo, vai do 12, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Falamos semana passada, Babel ao contrário. Falamos semana passada, juízo para o judeu, que estava ouvindo agora o evangelho em outras línguas. E também a capacitação que Deus deu a homens iletrados para pregar o evangelho. É isso que quer dizer. Mas olha o 13. Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Na descida do Espírito, no cumprimento da profecia, homens começaram a zombar dos discípulos, dizendo, não, esses homens estão embriagados, esses homens estão bêbados. Irmãos, presta atenção. Eu disse que tem hora, irmãos, que nós somos caçoados pela nossa fé. Nós somos humilhados pela nossa fé. Nós somos criticados pela nossa fé. E eu disse também que não tem como ser diferente. Se você de fato é um cristão, você precisa acostumar com essa ideia. Você será ridicularizado. Você será zombado. Nós estamos, irmãos, na contramão do mundo.
Este sistema mundano detesta e odeia tudo que vem do alto, tudo que vem do céu, tudo que vem de Deus. E nós estamos caminhando na contramão deste mundo. Como é que nós teremos vida fácil? Como é que nós seremos aplaudidos pelo mundo? A igreja que é aplaudida pelo mundo, com certeza é rejeitada no céu. A igreja que é rejeitada na terra, com certeza é aplaudida no céu. Nós estamos aqui como embaixadores do reino. Então esqueça, não existe, é impossível, não há esta hipótese, é uma utopia vivermos a vida com Cristo sem sermos zombados, sem sermos ridicularizados. Não há essa possibilidade. Só que perceba comigo, tem hora que você defende a igreja, tem hora que você se cala. Uma das profecias messiânicas do Antigo Testamento é que o cordeiro iria mudo para o matador. E Jesus cumpre esta profecia. Jesus, diante de Pilatos, guardou silêncio. Quando ele respondia, ele dizia, tu dizes. Quando questionavam novamente se ele era o Filho de Deus, aí sim ele respondeu, eu sou, e esses verão-me chegando, voltando, vindo sobre as nuvens, com muito poder e grande glória. Em um momento Jesus respondeu, em outro momento Jesus só disse, tu dizes. Em outro momento Jesus ficou calado. Nem sempre é para respondermos às chacotas e humilhações que o mundo nos traz, nem sempre. Mas tem hora que tem que responder, tem hora que tem que falar, tem hora, irmãos, que nós temos que nos defender. O apóstolo Paulo disse que nós temos que ser cristãos que manejam bem a palavra, e que nós temos que ser pessoas que estão prontas, Pedro também fala sobre isso, para defendermos a razão da nossa fé. A Bíblia nos ensina a termos condições bíblicas, teológicas, espirituais, para respondermos àqueles que questionam a nossa fé. Podem nos zombar, mas se vierem questionar a respeito da nossa fé, a gente responde. Zombaria, deixa para lá. Questionamento, tem que responder. Se um muçulmano chegar perto de você hoje, dizendo por que é que Jesus é o grande profeta e não Maomé, como responderíamos? Se o budista chegar perto da gente e explicar que não é necessário um Deus para uma autossatisfação, e apenas é necessário deixar os prazeres deste mundo, em uma grande meditação, até chegarmos ao estado de iluminação, talvez até o nirvana, como é que você responde? Qual seria a sua resposta? Se o hinduísta chegasse dizendo, não, lá na nossa religião, existem 33 milhões de deuses, o que você falaria? Como é que você mostraria que Deus é o único Deus verdadeiro? Irmãos, à luz da Escritura, você precisa ter essas respostas. Agora, é claro que você não vai conseguir convencer que existe só um Deus verdadeiro. É claro que você não vai conseguir provar que existe Deus. Naquilo que tange a nossa fé, o nosso manual de fé e prática, nós precisamos saber, nós precisamos entender. A palavra de Deus está aqui revelada para conhecermos. Mas não tente convencer as pessoas. Você sempre vai pregar e responder a razão da sua fé, mas quem convence é o Espírito Santo. Mas nós chegamos no versículo 14, e é por isso que eu estou dizendo isso tudo, porque no versículo 14, 15, 16 em diante, o apóstolo Pedro vai defender, ou melhor, responder e também explicar o que estava acontecendo. Tem hora, irmãos, que somos ridicularizados e não respondemos, mas tem hora que de fato as pessoas ficam em dúvidas. O que é que esse povo faz nessa igreja aqui? O que é que esse povo veio fazer aqui? Por que todo domingo se reúnem pessoas ali? Às vezes, irmãos, são dúvidas sinceras. Por que é que você tem a fé em Jesus? Às vezes não é perseguição, às vezes é uma pergunta sincera. Por que é que você segue a Deus e eu não posso seguir o que eu sigo? Por que é que você está certo e eu errado? Perguntas sinceras. No mundo aí está cheio de gente assim. Tem hora que você se cala, quando é zombaria, mas tem hora que você responde. Tem hora que é uma pergunta sincera, genuína, que merece, que vale a pena respondermos, que vale a pena um debate, que vale a pena uma conversa. Versículo 14 é exatamente Pedro explicando o dia de Pentecostes. Aqui, meu irmão, começa a pregação de Pedro.
ela vai, durante o livro dos Atos, no capítulo 2, até o versículo 36. Do 37 ao 41 é o resultado da pregação. 42 ao 47, como andavam os cristãos. Nós vamos chegar nisso tudo aí. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11. Pedro mais 11. Judas Iscariotes já tinha morrido aqui, se matado. Mas no capítulo 1 de Atos, nós temos a escolha do sucessor de Judas Iscariotes, Matias. Lembra que a igreja estava entre Matias e José? Entre Matias e José para saber quem seria o sucessor de Judas Iscariotes. Deus direciona os apóstolos para escolherem Matias, e agora ele se torna um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi testemunha ocular de Jesus. Matias não era um dos 12 enquanto Cristo estava vivo, mas ele era um dos 70. Era um dos discípulos que ficavam perto de Jesus. Aquele que foi testemunha do batismo de Jesus, está no texto, capítulo 1 de Atos. E aquele que também foi testemunha de sua ressurreição. Irmãos, Matias substituiu Judas, mas Matias sempre estava perto de Jesus. Não adianta você achar que será o sucessor de um ministério, que vai ter um ministério quando o outro sair, quando o outro parar, se você não estiver perto de Jesus. Matias tinha credenciais para ser o sucessor, porque ele já estava trabalhando, ele já era um discípulo. Ele não esperou Judas Iscariotes morrer para ele começar o ministério dele. Ele já estava no seu ministério, ele já era um discípulo e depois foi reconhecido como um apóstolo. Então Pedro com esses 11. E erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. 3ª hora do dia, irmão, era 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, o Espírito Santo desce sobre o cenáculo, onde 120 homens estavam reunidos, aguardando a promessa do Espírito Santo. Estavam juntos, unânimes em oração, assentados no cenáculo. O som como de um vento impetuoso enche toda aquela casa. Eles são cheios do Espírito Santo às 9 da manhã. Que horas que começa a oração aqui? 9 da manhã. O que isso quer dizer? Não tem muito a ver. Só estou convidando você para vir na oração, para ser cheio do Espírito Santo. Amém. Às 9 da manhã, eles cheios do Espírito Santo, começaram a falar em idiomas não estudados, não conhecidos, e os homens achavam que eles estavam embriagados, e Pedro diz: não, eles não estão embriagados. Olha o seu relógio, 3ª hora do dia, 9 da manhã, não pode ser embriaguez. É algo que te domina, mas que não é a embriaguez. É algo que te faz agir de forma diferente, mas não é a embriaguez. Em Efésios capítulo 5, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, não sejam dominados pelo vinho. Quando você é dominado pelo vinho, você se torna um alcoólatra, ou então embriagado. E quando você está embriagado, você perde o bom senso, e começa a fazer coisas que depois você vai se arrepender. E, no contraste, ao contrário, Paulo ensina: não seja dominado pelo vinho, mas seja dominado pelo Espírito Santo. E aqui agora esses homens estão dominados pelo Espírito Santo. E os outros que estão assistindo, diante daquele milagre, dizem: eles estão embriagados. Só que Pedro diz, irmãos, no versículo 16, o que era aquilo? Não era embriaguez, era cumprimento de promessa, era cumprimento de profecia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito. Só até aqui. Se você lembrar comigo do profeta Joel, que viveu, se eu não me engano, 700 anos ou 800 anos antes de Cristo, ele tem uma profecia maravilhosa no capítulo 2. O capítulo 2 do livro de Joel é a profecia
que mostra para nós esse exato momento. Joel, capítulo 2, abra comigo por gentileza. Joel viveu 870 anos antes de Cristo. No capítulo 2 de seu livro, no versículo 28, a Bíblia diz assim, abra aí, Joel capítulo 2, 28. E acontecerá depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então agora volta comigo para Atos capítulo 2, e perceba o que Pedro está falando. Pedro está falando que ali não era embriaguez, mas o cumprimento de uma profecia. Joel não disse que o Espírito seria derramado nos últimos dias. Joel não disse. Joel disse, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. No Novo Testamento, em Atos, quando Pedro está citando a profecia de Joel, ele cita interpretando a profecia. Ele diz, depois é nos últimos dias. Você consegue colocar Joel 2 aí? Joel 2, 28? Olha o que o texto diz. Joel capítulo 2, versículo 28. Essa é a profecia, literal. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. Vai para Atos 2 aí, por gentileza, versículo 17. Atos 2, 17. E acontecerá nos últimos dias. Pedro acrescentou a expressão últimos dias. Você não pode acrescentar nada na Escritura. Você não é um autor inspirado. Mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, mostra para nós que o Espírito, a promessa do Espírito Santo, iniciaria o período de tempo chamado últimos dias. Então aquele povo lá de Jerusalém, no dia de Pentecostes, não estava vendo ninguém embriagado. Estava vendo o início dos últimos dias, como marco da descida do Espírito Santo. Irmãos, quando falamos de últimos dias, não olhamos para frente simplesmente, olhamos para trás. Nós já estamos neste período de tempo chamado últimos dias. É por isso que de Cristo para frente, irmãos, sinais e mais sinais da segunda vinda de Cristo acontecem todos os dias. Guerras, rumores de guerras, pandemias, fomes, epidemias, martírio da igreja, tudo isso é sinal da segunda vinda de Cristo. E acontece desde a ascensão de Cristo aos céus. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Esse sobre toda a carne precisa ser entendido como judeu e gentil. A nação de Israel achava que ela era o povo exclusivo de Deus. E até a vinda de Cristo, de fato, Deus tratava de forma diferente com judeus e gentios, mas hoje não mais. Agora, o Espírito Santo foi derramado, e o Evangelho é propagado em todo o mundo, não apenas para a nação de Israel. Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que a barreira de separação entre judeu e gentil foi quebrado em Cristo na cruz. Paulo vai dizer que israelita não é quem nasce na nação. Israelita é quem tem a fé de Abraão. Se você tem a fé de Abraão em qualquer lugar do mundo, você faz parte da igreja. A Bíblia diz, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A promessa de Joel, que também é a promessa de Ezequiel, que também é a promessa de Jeremias, ou seja, a descida do Espírito Santo, não era apenas para a nação de Israel, era para toda a carne, judeu e gentil, em qualquer lugar do mundo. Hoje Israel não é o povo de Deus. O povo de Deus hoje é a igreja, em qualquer lugar do mundo. 1 Pedro 2,9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Espírito seria derramado sobre toda a carne.
concordo, começou com os judeus, começou com Israel, mas expandiu por todo o mundo. Atos 2, a descida do Espírito Santo nos judeus. Atos 8, a descida do Espírito Santo nos samaritanos. Atos 10, a descida do Espírito Santo em Cornélio, em Cesareia. Atos 19, a descida do Espírito Santo em Éfeso, na Ásia Menor. O Novo Testamento mostra para nós a função do Espírito: selar crentes de todo lugar do mundo. Agora olha a continuação. O versículo 17 diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Sabe o que é isso? Com a descida do Espírito Santo, também existe aquilo que chamamos de dons espirituais. Já estudamos aqui sobre os dons. Fizemos uma série aqui, vimos Efésios 4, 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12 e 2 Coríntios capítulo 5. Com a descida do Espírito Santo, nós agora somos revestidos de poder. Não foi isso que Jesus disse? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando vocês forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então perceba comigo, irmãos, a descida do Espírito Santo traz à igreja dons. O que é dom? Presente. Que presente é esse? A capacitação dada do alto para que cada servo de Deus, para que cada membro da igreja possa contribuir com o crescimento do corpo naquilo que Deus separou você para fazer. Já vimos isso aqui nos domingos passados. Cada um aqui tem um dom. Cada um aqui tem uma missão. Cada um aqui tem uma capacidade, uma habilidade dada por Deus através do Espírito Santo. E o texto diz, irmãos, vossos servos profetizarão, vossas servas profetizarão. Naqueles dias os velhos terão visões, os jovens terão visões, os velhos sonharão. O que é isso? Os dons continuam na nossa atualidade. Existe uma doutrina chamada cessacionismo. O cessacionismo é a doutrina que diz que os dons de sinais, ou seja, profecia, línguas, curas, milagres, estes dons cessaram, não existem mais. Ou seja, não é que quem crê no cessacionismo diz que Deus não cura mais, não é isso. Deus cura. Mas a ideia é, não existem mais pessoas com dom de cura. Existe uma outra linha da teologia chamada continuismo. O continuismo entende o contrário. Entende que todos os dons ainda estão em vigência. Que todos os dons ainda são para os nossos dias. Mas é claro, já estudamos isso aqui. Os apóstolos de hoje não são como os apóstolos 12, os de Cristo. Os profetas de hoje não são como os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Claro que não. Existem diferenças, mas o dom ainda está em vigência. Ainda acreditamos que toda a lista de dons serve para a igreja de hoje. E a promessa aqui é que com a descida do Espírito Santo, a igreja seria edificada com dons. Irmão, tem gente que tem dom para abrir os seus olhos, discernimento de espírito. Tem gente que tem dom de mestre para te ensinar a palavra. Tem gente que tem dom de ser pastor. Tem gente que tem dom de ser evangelista. Tem gente que Deus deu a ele uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Tudo isso para a edificação do corpo. E tudo isso é possível porque o Espírito Santo habita em nós. Tudo isso é possível porque o dia de Pentecostes foi findado com a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo na igreja faz com que cada membro tenha um dom para a edificação de todo o corpo. Seguindo a profecia de Joel, nós chegamos no versículo 19, 20 e 21, Atos capítulo 2. Perceba comigo, irmãos, existe algo chamado perspectiva profética. Os profetas do Antigo Testamento, quando anunciavam algo, quando profetizavam algo, várias vezes eles viam dois eventos como um só. Dois eventos como um só. Isso é chamado de perspectiva profética. Joel, quando profetizou a descida do Espírito Santo, estava profetizando dois eventos, mas dizendo como se fosse apenas um. Ele citou a descida do Espírito Santo e também citou a segunda e gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Como é que sabemos que são dois eventos? Pelo Novo Testamento. No Antigo Testamento, não dava para saber. Muitos judeus entendiam a era messiânica como uma batida só. É por isso que muitos judeus até hoje não acreditam em Jesus como Messias. Existe promessa de paz em toda a terra. Jesus veio ao mundo, não trouxe paz em toda a terra. Existe uma promessa de que o rei de Israel reinaria com cetro de ferro. Jesus veio como um servo e ainda não estabeleceu a totalidade do seu reino. Aí vem o judeu e olha para Jesus, que não cumpriu todas as profecias. Ele diz, Jesus não é o Messias. E de fato, Jesus não cumpriu todas as profecias. Ainda. Porque na segunda vinda, ele termina de cumprir todas as profecias. A partir do versículo 19, nós temos a segunda vinda de Cristo profetizada por Joel. Olha como será a segunda vinda. Mostrarei prodígios em cima nos céus, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O céu se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então agora nós temos a segunda vinda de Cristo profetizada por Joel. Quando você vai para Mateus capítulo 24, vai lá rapidinho, Mateus capítulo 24, versículo 29. Mateus 24, 29. Olha o que a Bíblia diz sobre a segunda vinda de Cristo. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Pode voltar para Atos capítulo 2, versículo 19 de novo. Atos 2:19. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. E vapor de fumaça. 20. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Os sinais da segunda vinda de Cristo, profetizados tanto por Jesus quanto por Joel, mostrando o glorioso dia de Cristo, antecipado por sinais. Traduzindo, a profecia de Joel diz, estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos dias. Esses últimos dias serão encerrados pelo último dia. O último dia é a segunda e gloriosa vinda de Cristo. E até lá, os velhos sonharão. Até lá, os jovens terão visões. Até lá, precisaremos dos dons que Deus deu à igreja para a edificação do corpo de Cristo. Agora, para encerrar, o versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É para isso os dons. É para isso o derramamento do Espírito. Para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. Em qualquer lugar do mundo. O que fazer diante de uma palavra dessa? Pregar o Evangelho. O que fazer diante disso? Aguardar somente a segunda vinda? Não, Pedro diz, apresse o dia do Senhor, pregue o Evangelho. Anuncie a palavra de Deus, irmãos, porque Deus pode salvar qualquer tipo de pessoa. Judeu, gentio. Deus pode salvar israelita. Deus pode salvar palestino. Deus pode salvar até terrorista do Hamas. Ele pode. Ele te salvou. Quem é, irmão? Se teve jeito para você, não vai ter jeito para quem? Se teve jeito para a sua vida, não vai ter jeito para quem? Sabe aquele bêbado andrajoso, andarilho, que mora lá na sua rua, aquele homem que já matou gente aqui, esse homem que já roubou o Mangabeiras inteiro, esse homem pode ser salvo pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é mérito, é graça. O nosso papel é pregar o Evangelho. O nosso papel é anunciar a palavra. E Jesus, irmãos, não salva por mérito.
Se ele salvasse por mérito, você estaria queimando no inferno uma hora dessa. Se fosse mérito, você estaria queimando no inferno uma hora dessa. Quem está no inferno merece estar lá e sempre vai merecer. Quem é salvo nunca vai merecer a salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. É graça. Quer um exemplo de graça? O ladrão da cruz. Roubou até o último segundo da vida dele, foi para a cruz. Chega lá na cruz, ele reconhece Jesus. Ele diz, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus, não é quando eu vier no meu reino, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas eu roubei, mas eu matei, mas eu estou crucificado. Mas você reconheceu Jesus como Messias, você invocou o nome do Senhor Jesus como Messias, você está salvo. Vamos pregar o evangelho, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você tem o Espírito Santo, você é um cumprimento da profecia. Você está aqui dentro da profecia de Joel. Então, demonstre o Espírito Santo na sua vida. Pregue a palavra de Deus. Seja usado na obra, seja usado no ministério, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvação, irmão, departamento de Deus. É Ele que salva, é Ele que convence, é Ele que escolhe, é Ele que salva, é Ele que elege, é Ele que faz tudo. E a gente prega, a gente anuncia, a gente proclama o evangelho. Você pode ficar em pé no seu lugar? Com seus olhos fechados. Clame ao Senhor. Se você chegou aqui nessa manhã sem Deus, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas se você chegou aqui já salvo, clame por mais do Espírito Santo na sua vida. E peça a Deus para que você seja usado nos dons, que você seja separado por Ele. Peça a Deus agora para te separar para o ministério. Você recebeu o Espírito Santo, agora é para ir. Ore, faça a oração, clame ao Senhor, em nome de Jesus.